Nós, como vocês viram aí nos recados, no mês de julho, nós vamos ter um mês dedicado à família. Então, em todos os cultos de julho, a palavra vai ser voltada para a família cristã. Também nos cultos de quinta, de formação cristã, nós estaremos meditando sobre a família. Quantos creem que a família é importante no plano de Deus? Não há ninguém aqui que não seja produto de uma família. Nesse mundo existem boas famílias, existem famílias ruins, famílias funcionais, famílias disfuncionais, mas todos nós somos fruto de uma família. E nesta noite nós queremos voltar a nossa atenção para a palavra de Deus, para esse tema. A família pode ser uma porta aberta para Deus agir neste mundo. Amém? Todavia, a família pode ser também uma porta aberta para o diabo agir. Então nós fazemos as nossas escolhas. Então, o título desta mensagem que vamos refletir aqui nesta noite é Abrindo uma porta para Deus aqui na Terra. É exatamente o inverso de muitas orações que nós fazemos e que nós pedimos para que Deus abra uma porta para nós. Uma porta de emprego, uma porta de crescimento profissional, de estudo, de ministério. Eu penso que não há ninguém aqui que já não tenha feito esta oração. Senhor, abre uma porta para mim. Não é verdade? Agora, eu queria que você pensasse nós vamos inverter agora o sentido natural do nosso pensamento. Tá? Dizem os filósofos que reflexão consiste exatamente em você inverter o fluxo do seu pensamento. E é isso que eu estou tentando fazer agora com vocês. Imagine você que Deus pedisse para você que você abrisse o seu lar para ser uma porta por meio da qual Ele entraria aqui na Terra. Estão comigo? É uma reflexão, não é? Olhando para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós vamos ver, desde o princípio, no livro de Gênesis, muitas famílias disfuncionais. Eram pessoas de Deus, chamadas por Deus, abençoadas por Deus, porém, Deus não escondeu os aspectos sombrios e disfuncionais da vida e das famílias destes homens e mulheres de Deus. Eu creio que a Bíblia é um livro maravilhoso, muito antigo, mas sempre atual. Na verdade, a Bíblia é um livro
eterno. Os princípios contidos nele são para sempre. A vitória narrada na Bíblia é uma vitória permanente. Amém? Aliás, eu queria fazer um parênteses. Nós estamos vivendo esse período da Copa do Mundo e os brasileiros, nessas ocasiões, eles ficam muito patriotas e ficam muito focados na Copa do Mundo e muito eufóricos com as vitórias e muito devastados e deprimidos com as derrotas. Não é verdade, irmãos? Então eu queria dar um conselho: não permita que quer a euforia das vitórias, quer a desolação das derrotas, atinja o seu coração, não é? Nós nunca podemos perder o nosso foco, o foco maior de nossa vida, o foco central de nossa vida, que é Jesus. Amém? Você pode gostar de futebol, aqui nós temos muitas pessoas que amam futebol, mas não podemos amá-lo mais do que amamos a Jesus Cristo. Amém? Então, fechemos este parênteses futebolístico, né? Já que nós vivemos no país do futebol, mas nós somos de Jesus. Amém? Então, nós temos uma fidelidade, uma devoção superior com Jesus Cristo. E por uma questão de princípios, né, permanecemos fiéis a Ele e ligados a Ele por meio da aliança. Você pode amar profundamente o futebol, mas não são as paixões que devem motivar a sua vida. A sua vida deve estar ancorada em algo mais sólido, em uma vitória permanente, não uma vitória temporária, passageira. Somente o que Jesus conquistou por nós tem um caráter permanente. Amém? Mesmo que você não saiba, em Cristo Jesus você é vencedor. Você já tem a vitória. Amém? Então, nesses dias que nós estamos passando, não deixe que a paixão, esta paixão avassaladora que o brasileiro tem pelo futebol, venha assolar a sua alma. Em algumas Copas passadas, meus irmãos, eu fiz questão de sair pela cidade de Presidente Prudente em dias de jogos assim bem importantes, né? E a cidade estava inteiramente vazia. A aparência que dá, meus irmãos, é que houve alguma coisa, a população sumiu. As ruas e avenidas ficam completamente desoladas. Está todo mundo ligado. Eu fico pensando, meus irmãos, se as pessoas ficassem ligadas em Deus, como elas ficam ligadas em um aparelho de televisão por ocasião da Copa, né? Seria algo extraordinário, né? Mas, então, passando para vocês esse conselho, eu quero voltar à mensagem. E nós vamos a um texto da Bíblia que está no livro de Mateus. Vamos lá do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 18 até o versículo 25.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Na verdade, o nome é Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, Yeshua, que quer dizer Yahvé é Salvador. É esse o significado do nome de Jesus. Senhor amado, em nome de teu Filho, este nome bendito, este nome poderoso, este nome eterno, pedimos que o teu Espírito Santo nos dirija nesta mensagem, que os teus anjos ministrem neste lugar, livrando, afastando todo mal, que tu tragas o espírito de revelação, ó Deus, e o espírito de obediência. Da mesma forma em que olhamos para este texto da tua palavra e vemos estas coisas na vida de José, ministra-nos também, Senhor, de forma tal que o nosso lar seja uma porta que se abra neste mundo para a ação do teu Espírito Santo. E se porventura o maligno estiver agindo contra e através de lares representados aqui nesta noite, é com a autoridade de Jesus que nós repreendemos todo espírito maligno, que cesse de agir, que sejam afastados e o anjo do Senhor os persiga. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o texto nos leva a tomarmos o lar de José e Maria como padrão.
porque nós vamos ver que este lar se abriu no mundo como uma porta para Deus agir. Foi através de José e Maria que o Messias entrou neste mundo. Foi este casal que educou o menino Jesus, depois o adolescente Jesus. A Bíblia fala muito pouco sobre a infância e a adolescência de Jesus. Dos evangelhos, o que fala um pouquinho mais é o Evangelho segundo São Lucas. Evangelho São Lucas dá alguns detalhes adicionais sobre a visitação do anjo Gabriel, sobre a anunciação do nascimento virginal do Salvador Jesus Cristo. Relata aquele cântico maravilhoso de Maria, né? Então, é um evangelho que traz algumas pedras preciosas da revelação. Mas não se fala muito na Bíblia sobre a infância e a juventude de Jesus. Mas nós sabemos que ele levou uma infância e uma juventude normal, como um judeu típico. Inclusive foi como mandava o costume, ele foi treinado pelo seu pai para ser um carpinteiro. Era o costume dentro da cultura judaica que os pais tinham uma incumbência de ensinar os seus filhos, em primeiro lugar, a se relacionar com Deus. Deviam ensiná-los também a se relacionarem com as dificuldades normais da vida. As crianças eram profissionalizadas em casa, no lar. Assim que José era um carpinteiro, Jesus tornou-se também um carpinteiro. Mas o Evangelho segundo São Mateus, dos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de Mateus é o mais judaico dos 3 e o mais voltado para a missão. Então Deus tem uma missão aqui na Terra. Quantos sabem disso? É o que os teólogos chamam de Missio Dei, a missão de Deus. E nós, estudando a Bíblia, pegamos lá desde o livro de Gênesis. Deus nos engajou em sua missão como parceiros. Não é maravilhoso isso? Isso não te parece algo extraordinário? Que nós, seres humanos, estejamos engajados na missão divina de trazer este mundo corrompido e perverso novamente para o governo divino? Então nós vemos lá no livro de Gênesis, o homem que era governado por Deus passou a ser governado por si mesmo. Depois o homem passou a ser governado por outros homens. E depois os homens passaram a ser governados pelo diabo. Um governo satânico instalou-se neste mundo. Não é esse o problema do Brasil, amada igreja? O nosso país foi
tomado. E as pessoas que não têm entendimento espiritual, elas dizem: o país foi tomado por uma quadrilha de malfeitores, de bandidos. Mas essa não é a verdade mais profunda. Esse pode ser o bom motivo, mas não é o verdadeiro motivo. Nós conhecemos o verdadeiro motivo. Na verdade, o país foi tomado por um espírito que está agindo através desses homens e mulheres que alcançaram o poder, seja executivo, legislativo ou judiciário, com o nosso voto. É aquilo que disse o salmista: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. E essa é a grande tragédia da raça humana caída: ter dado ao inimigo o poder que ele está usando hoje para a destruição do próprio gênero humano. Porque jamais você encontrará um ser capaz de te odiar com ódio tão amargo e permanente do que Satanás. Porque você foi criado, você foi criada na imagem e na semelhança de Deus, para ser um parceiro de Deus aqui na terra. Amém? Para divinizar este mundo decaído. Por isso, o propósito de Deus é que o Espírito dele, aquele mesmo Espírito Santo, o sopro divino, que se movia sobre a face do abismo, quando a terra estava assolada e vazia. E o Espírito de Deus se moveu para criar, para trazer ordem, para trazer harmonia, para trazer vida. E agora Deus desejou que este mesmo Espírito, ele resida em nós. E Jesus então proveu os meios como Redentor, para que não somente a raça humana, mas para que toda a criação fosse redimida. Jesus nos comprou de volta para Deus Pai, na cruz do Calvário, aleluia, e esta é a vitória que vence o mundo, a fé que depositamos nele. Este deve ser o foco da nossa vida e da nossa existência. Mas não podemos esquecer que o primeiro casal, e que a primeira família, e que eram então por vocação parceiros de Deus na criação, no comando da criação. Veja, Deus não deu nome a nenhuma das criaturas. Foram os homens que deram nome. Você já pensou tamanha autoridade que nos foi dada? Mas não devemos esquecer que foi através do primeiro casamento que Satanás entrou na raça humana. Então, o primeiro casal permitiu, pela sua desobediência, que o inimigo de nossas almas adentrasse furtivamente, enganosamente, na raça humana.
E desde então ele estendeu os seus tentáculos, ele, como um tumor maligno, emitiu as suas metástases e infectou todas as culturas, todas as civilizações. Mas bendito seja Deus, hoje nós olhamos para as Escrituras e nós encontramos um outro casal, através de quem o Messias entrou na raça humana. Se lá no Gênesis nós temos um casal que miseravelmente abriu as portas para Satanás entrar, agora aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, nós nos deparamos com a luta de um casal, através de quem ocorreu a encarnação da palavra de Deus. Um casal que teve que enfrentar lutas terríveis para trazer Yeshua, o Salvador dos homens, para dentro da raça humana. E eles, então, abriram as portas para que Deus entrasse. Os textos de Mateus e de Lucas também, que não vamos ler, mostra que José e Maria não entenderam muito bem o que Deus estava fazendo, mas obedeceram. É possível que muitas vezes Deus mande você fazer uma coisa que você não vai entender de imediato. Jesus mesmo falou claramente para os discípulos, né? O que eu faço, vocês não entenderão agora, mas depois entenderão. Na nossa vida é assim também. Então é possível não entender Deus. Mas algumas pessoas existem nesta terra que mesmo assim são capazes de obedecê-lo. Amém? José e Maria são um exemplo inspirador para nós, de um casal que tornou-se parte do projeto de Deus para este mundo, para esta era. E você gostaria de fazer parte? Aí você diria, mas eu sou solteiro, eu sou solteira. Estou falando com você também. Você está solteiro. Ainda. Não é verdade? Mas uma hora dessas, Deus poderá fazer uma convocação para que o teu casamento, a tua família, seja uma porta aberta neste mundo para Deus agir. Veja, através de José e Maria, a encarnação. Foram eles que possibilitaram isso. A missão redentora, ela veio através de um casal. Amém? Então nós temos que ver o matrimônio não só como uma função biológica para a manutenção da espécie humana. Não somente como uma função social, mas nós precisamos olhar para o matrimônio e precisamos olhar para a família com uma visão missiológica.
Estão comigo nisso? Você já pensou alguma vez que Deus tem uma missão para o seu casamento? Que Deus tem uma missão para a sua família? E que, portanto, você precisa ganhar da palavra de Deus uma visão de fé para o seu matrimônio, uma visão de fé a respeito dos seus filhos, dos seus netos. O casamento cristão, ele existe no contexto da missão, e é da missão redentora. Deus quer usar o seu casamento, Deus quer usar a tua família para redimir vidas. Amém? Glória a Deus. Você poderia dizer, pastor, é uma verdade linda, mas eu tenho uma família imperfeita. Minha família tem problemas. Você poderia dizer, minha família tem problemas disciplinares, temos problemas relacionais, temos problemas financeiros, temos problemas de saúde, temos filhos rebeldes, temos isso, temos aquilo. Nós vamos apresentar muitas desculpas. Agora eu te asseguro que os seus problemas, todos estes que eu mencionei e outros que eu não mencionei, eu te asseguro que não são maiores do que os problemas que José e Maria enfrentaram para se engajarem na missão. O primeiro problema que eles tiveram é que eles não estavam entendendo o que Deus estava fazendo. Maria, por exemplo, era muito jovem, uma adolescente. E um anjo, então, lhe aparece e explica o que iria acontecer. Ela não entendeu. O coraçãozinho dela, de adolescente, deve ter tremido da cabeça aos pés. Mas ela obedeceu. E ela disse, cumpra-se em mim a tua palavra. Não entendeu, mas obedeceu. E Deus reservara para esta jovem tão especial, Maria, um varão muito especial. José. José, filho de Davi, da descendência de Davi. Ele, na verdade, estava noivo de Maria. Provavelmente você tenha dificuldade para entender o texto de Mateus, capítulo 1. Porque eu disse que o livro de Mateus é um livro dos evangélicos, é os mais judaicos. E aqui há uma tradição judaica. O noivado tinha validade tanto quanto o casamento. Na verdade, eles já estavam comprometidos. Por isso que o texto se refere a Maria como sua mulher, mas eles ainda não haviam se conhecido. Essa expressão que está na Bíblia quer dizer, eles não haviam desfrutado nenhuma intimidade sexual. Eles não haviam coabitado. Maria era virgem. E José, então, se depara com um problema muito grande. Uma surpresa devastadora. Quantos sabem que o plano divino traz consigo muitas surpresas? Quantos já descobriram isso? Que Deus tem grandes surpresas para as nossas vidas. Algumas são muito boas e muitas são devastadoras.
Aqui nós temos este jovem José, devastado quando soube que a sua amada noiva, pura, estava grávida de um filho que não era seu. Vocês já pensaram? Você pensando nos moldes da cultura atual, você diria, mas que problema tem isso? Mas na cultura da época, se ela fosse denunciada pelo noivo, poderia ser apedrejada, poderia ser executada. Então era um problema muito grande. Então diz aqui no versículo 18: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, então na nossa cultura aqui nós diríamos, eles já estavam comprometidos, estavam noivos. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que quer dizer que José, sendo justo? Do ponto de vista de Mateus, que foi quem escreveu o livro, ele está fazendo a leitura judaica do que é ser justo. Ser justo aqui é fiel à lei. José era um homem temente a Deus e fiel à lei. Ele era um judeu irrepreensível. Havia algo mais na vida de José, além de ser justo, fiel à lei. Ele estava aberto à revelação espiritual. Eu quero dizer a vocês que há uma maneira humana, intelectual, de interpretar as Escrituras. Até um homem não nascido de Deus pode tentar interpretar as Escrituras Sagradas. Mas eu quero lhes dizer uma grande verdade que eu aprendi quando eu me converti. Porque eu havia lido da Bíblia, pelo menos os livros do Novo Testamento, eu já havia lido antes de me converter. Porque, na verdade, eu passei muitos anos da minha vida buscando a Deus. Eu já estava buscando a Deus desde a minha infância. Mas não foi eu que o encontrei. Ele me encontrou quando eu tinha 22 anos. De modo que eu já havia lido o Novo Testamento mais de uma vez. Mas aquilo me parecia um escrito sagrado, como de outros livros que eu já havia lido também. Eu já havia comprado outros livros sagrados de outras religiões. Livros da religião budista, livros dos hindus. Vejam, eu tinha até o Bhagavad Gita, um livro sagrado dos hindus, eu tinha na minha biblioteca. Eu estava buscando a Deus. Mas, aparentemente, estávamos brincando de esconde-esconde.
Então, eu sei o que é ler a Bíblia antes de nascer de novo. Mas depois que eu nasci de novo, a Bíblia tornou-se um livro vivo. Porque o Espírito Santo de Deus começou a me dar a interpretação. E assim, muito cedo na minha vida cristã, eu já comecei a pregar. Com poucos meses depois de convertido, eu já estava pregando, eu já estava ensinando, eu já estava evangelizando. Mas como? Por revelação divina. Você pode ser um doutor em teologia, mas sem o Espírito Santo, você não vai ter revelação alguma. Então aqui nós temos... eu vou tirar o paletó, começo a falar no Espírito Santo, está muito quente aqui. Glória a Deus. Aleluia. José, então, tinha mais do que obediência. José tinha revelação. Enquanto ele ponderava nestas coisas, imagine como estava o coração deste homem justo. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia! Então nós temos aqui este casal, um anjo está falando com Maria, um anjo está falando com José, porque o problema era muito grande. E os sofrimentos que viriam sobre eles, quando eles abraçassem aquela visão, aquela missão, os sofrimentos seriam grandes. E o projeto divino haveria de se cumprir através do lar de José e Maria. Não às custas do lar, mas através do lar. Eu queria fazer um parênteses, meus irmãos. Foi no final do século XX que Deus começou a restaurar a doutrina da restauração da família. Eu me lembro, eu era novo convertido quando comecei a ouvir sobre isso. Foi na década de 80 e de 90 que o Espírito Santo soprou e a igreja acordou para isso. Eu era professor em São Paulo e eu tive um aluno que é filho de um dos maiores homens de Deus que eu conheço nesse país. E aquele jovem adolescente se envolveu com muitas coisas erradas, inclusive com o uso de drogas, de maconha e tantas coisas mais. E um dia ele falou: eu fumo maconha mesmo, porque o meu pai cuida de todas as coisas da igreja, mas não se importa comigo. E isso foi na década de 80, que eu era professor em São Paulo, enquanto estudava teologia à noite,
lecionava de dia e me deparei com essa situação. E muitos homens de Deus mesmo, tiveram as suas famílias destroçadas. Então eu quero dizer que o plano divino precisa se cumprir através do nosso lar, e não às custas do nosso lar. Quantos podem dizer amém? Vocês sabem, eu sou um pai arrependido. Todos os meus filhos estão na igreja, mas não foi por minha causa, foi pela graça do Senhor. Eu aconselharia os meus filhos e a todos os pais jovens, gastem tempo com os seus filhos. Passem mais tempo com eles. Eu gostaria tanto de que o tempo pudesse voltar e eu pudesse passar mais tempo com os meus filhos. Fui discipulado por um pastor americano e ele, quando percebeu o perigo que a minha família estava correndo, ele me ligava, às vezes dos Estados Unidos, e insistia comigo, né? Eu estava muito ocupado abrindo igrejas, viajando de um lado para outro. Às vezes eu viajava, saía de Prudente, ia até Campo Grande, ministrava num culto, entrava no carro, voltava sozinho, desesperado de sono. O meu maior trauma era atravessar a ponte do Rio Paraná sem dormir. E eu estava vivendo desta forma. Nos 2 primeiros anos de trabalho nesta igreja, fundamos 5 igrejas na região. E eu estava ocupado demais para cuidar de todas essas coisas. E é dessa forma que muitos homens de Deus tiveram as suas famílias, os seus casamentos destruídos. Então, meu pastor dizia, quanto maior for o volume de ministério que Deus lhe der, mais tempo você tem que passar com a sua família. E ele fez com que eu me comprometesse com ele, que eu ia ter um dia da semana só para minha esposa, e que eu teria um dia da semana para a família, e que eu daria atenção a um filho por semana. Então, havia um dia da semana que eu saía com um dos filhos. E daí tinha um dia da semana que nós tínhamos o dia da família. Aí avisávamos a igreja, nesse dia não estamos para ninguém, é o dia da família. E nós tínhamos uma atividade em família, em que cada membro da família poderia, uma vez por semana, escolher o que toda a família gostaria de fazer. E todos tinham que respeitar, né? Mas, meus irmãos, fomos salvos assim, ainda em tempo. Mas muitos homens de Deus tiveram a família destruída. Nós vamos examinar a história da igreja, a família de George Whitefield, de John Wesley, de tantos gigantes espirituais. As famílias desses homens foram destruídas. Foi na década de 80 ou de 90 que havia um grande televangelista nos Estados Unidos chamado Jim Bakker. E Jim Bakker foi pego e foi preso por causa de corrupção no ministério dele, que chamava-se Praise the Lord, PTL.
E lá nos Estados Unidos não é que nem no Brasil, não é? Que eles ficam presumindo a inocência do criminoso. Temos até um juiz especializado em soltar criminosos e em dar habeas corpus. Essas coisas não funcionam nos Estados Unidos. E este pastor foi pego e foi preso. E ficou na cadeia por muitos anos. E Jim Bakker conheceu na cadeia não sei se era neto ou bisneto de Dwight Lyman Moody, que foi um dos maiores evangelistas de toda a história dos Estados Unidos. Um homem de Deus, com H maiúsculo. Mas veja só, o neto deste homem estava preso e dizendo dentro do presídio que levaria o nome do seu avô para o inferno. E o nome deste criminoso era Dwight Lyman Moody, exatamente o nome do avô. E ele se vangloriava dizendo: vou levar o nome do meu avô para o inferno. Mas não levou, porque Jim Bakker se arrependeu de ter sido um homem corrupto e evangelizou este neto de Moody na cadeia e ele se converteu. Mas estou citando exemplos. Vamos olhar para a Bíblia. A família de Isaac teve problemas, era uma família disfuncional. E daí vamos olhar os problemas na família de Jacó. Vamos dar um pulo mais para frente na tribo de Judá, a família de Davi. Terríveis problemas, incesto, homicídios e rebeliões e tantos problemas ocorreram na família de Davi. Um dos filhos de Davi cometeu um grave erro. Ele mandou trazer o filho para Jerusalém e ficou 2 anos, deu um gelo de 2 anos ou mais naquele moço e não atendeu, não socorreu a vida daquele filho. E este filho, então, se rebelou contra ele. Era Salomão. E acabou sendo assassinado no campo de batalha pelo general do exército do próprio Davi. Desculpe, o que eu falei? Desculpe, foi Absalão. Troquei os nomes. Absalão. Né? Então, meus irmãos, observamos na palavra de Deus estas disfuncionalidades, né? Em famílias cuja o projeto de Deus tinha que ocorrer através destas famílias, jamais às custas destas famílias. Mas nós temos aqui no caso de José e Maria, nós temos um modelo inspirador para nós aqui nesta noite. E eu estou liberando esta mensagem como um preâmbulo para aquilo que a gente vai ver no mês de julho. Né? Então, o casamento de José e Maria abrem as portas para a missão de Deus. O Messias entra através deste casamento. Meus irmãos, como Deus deseja que o nosso lar seja um espaço para Deus nos visitar. Amém? Aleluia. Agora eu queria que você pensasse junto comigo nos problemas de José e Maria. Quando você se engaja no projeto de Deus,
você precisa, quando você decide obedecer, você tem que estar pronto para a guerra. Esse é o lado difícil das coisas. Veja só, a situação de José. Até ele entender que o que estava sendo gerado no ventre de Maria era do Espírito Santo. Ele não queria infamá-la. Ele não queria que ela fosse condenada, marginalizada. Havia nele a nobreza do respeito, da consideração, do amor. E precisou um anjo aparecer em sonho e explicar para ele o que estava acontecendo. E depois, meus irmãos, com a chegada do filho, outros problemas surgiram. Eles tiveram que fugir. Eles foram para o exílio. Meus irmãos, cada vez que aquele anjo aparecia para José, e foram 4 vezes, José deveria tremer. É que nem eu sou pastor, meus irmãos. Quando o telefone da minha casa toca de madrugada, o meu coração já dispara, meus irmãos. Não é fácil. Porque, sabe, as boas notícias demoram para chegar na casa do pastor, mas as notícias ruins chegam rápido, né? Então, cada vez que aquele anjo aparecia para José, problemas à vista, né? Você é daqueles crentes que vive pedindo para Deus, eu queria ver um anjo, né? José devia orar, Senhor, eu não quero ver um anjo, porque cada vez que o anjo aparecia, um problema sério. Por exemplo, uma das vezes o anjo falou, toma o menino e a sua mãe. Tiveram que se exilar no Egito. Foram perseguidos. Mas mesmo assim, eles perseveraram na missão. Aquela porta que eles abriram para Deus com obediência permaneceu aberta. Existem aqueles casos de famílias cristãs que começaram bem, mas depois as provas vieram, as perseguições vieram, e eles deram um jeitinho de fechar a porta para Jesus. Jesus, eu não sabia que ia ser assim tão difícil. Meus irmãos, hoje Deus está passando aqui por nós. E Ele quer o nosso lar como uma porta aberta para Ele agir aqui na terra. Quantos podem dizer glória a Deus? Não deixe o diabo dizer assim para você, não, mas agora é muito tarde, seus filhos já se rebelaram, já se drogaram, já estão perdidos. Não ouça a voz do diabo. Porque o Deus que está lidando conosco, Ele ressuscita os mortos. Amém? Ele é capaz de tudo em resposta à obediência, ao amor e à oração da fé dos seus. Fazer muitas coisas que eram possíveis e não conseguiu. Então agora é a hora do Deus do impossível entrar em ação. Assim como José e Maria receberam o seu chamado, se envolveram no projeto de Deus, em condições não ideais, em condições difíceis. Mas José era um homem da palavra. José era um homem de integridade. A Bíblia diz que José era justo, era um homem fiel à palavra de Deus.
E aliado a isso, ele era um homem aberto à revelação. Então o anjo poderia aparecer e Deus poderia falar com ele. E olha que coisa importante na vida de José. O amor de José se sobrepôs à legalidade. Porque para receber Maria como sua esposa naquelas condições, o seu amor tinha que ser maior do que os seus direitos, como um israelita irrepreensível que ele era. Quantos conseguem ver isso aí? A luta que deve ter ocorrido na vida de José. O espírito da lei teve que falar mais alto do que as letras da lei. Foi exatamente o que aconteceu com José. Como que um homem, na sua ortodoxia, poderia aceitar aquilo se não tivesse uma revelação especial de Deus? Não poderia ter aceito. Talvez na cultura do século XXI, isso não teria o mesmo peso, mas na cultura daquela época teve um peso muito grande. Um dos profetas diz: misericórdia quero e não sacrifício. Esta palavra, chesed, em hebraico, quer dizer amor pactual, amor que nasce da aliança. É a essência da lei de Deus. Aleluia. Então nós vemos essas qualidades na vida de José. E essas realidades estiveram presentes, então, no lar onde Jesus cresceu como o primogênito. Amém? Este lar foi usado para introduzir o Messias Yeshua dentro da humanidade. Da mesma forma que um lar introduz o diabo lá no Gênesis, agora um lar introduz o Messias. Amém? Nós temos que olhar para a Bíblia e entender algo que os teólogos passaram séculos discutindo. E não é o meu propósito entrar em discussões, mas vou resumir da seguinte maneira: Jesus é 100% Deus, e Ele é 100% homem. Antes de Jesus, só havia Deus nos céus. Depois de Jesus, aleluia, existe um homem nos céus. Por isso que Ele é um perfeito intercessor. Porque em tudo Ele foi testado, Ele foi provado, Ele foi tentado, mas Ele não pecou. Amém? Ele é o nosso amado Senhor e Salvador. Vamos fazer a comparação com aquele que entrou lá no Jardim do Éden. E ele não gosta quando a gente fala a verdade, mas estamos aqui para falar a verdade em nome de Jesus. Ele se incorporou como um primeiro médium espírita, se incorporou ali naquela serpente que funcionou como um veículo para que ele falasse através da serpente. Ele que enganou a raça humana, nem corpo ele teve e pecou. Jesus, nosso Senhor e Salvador,
teve um corpo como o meu e como o seu, e não pecou. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, nos céus e na terra, hoje e para sempre, ao Senhor Jesus, glória, honra, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Jesus, Senhor das nossas vidas, Senhor da igreja, é nele que nós precisamos ancorar a nossa vida. O nosso lar tem que estar ancorado no Senhor Jesus Cristo, senão vamos naufragar neste mundo maligno. Eu quero encerrar, embora eu deseje continuar pregando, mas eu vou encerrar lançando um desafio. Deus pode contar com o seu casamento, com o seu lar, para o projeto dele aqui na terra. Por favor, não diga, ó Senhor, já está tudo perdido. Não existe nada perdido quando Jesus está no negócio. Você entende isso? Nada perdido se Jesus estiver no negócio. Amém? Então, eu creio que, como falei a princípio, o título desta mensagem, abrindo uma porta neste mundo para Deus agir, e o seu lar tem que ser esta porta. O seu casamento tem que ser esta porta. Uma porta aberta para o projeto de Deus se cumprir, se estabelecer. Nós vamos refletir sobre isso na célula, mas vamos nos lembrar disso. Quem sabe no mês de julho inteirinho vamos estar ministrando aqui sobre família. Se tivermos casamentos fortes na igreja, vamos ter famílias fortes. Tendo famílias fortes, vamos ser uma igreja forte. Amém? Aleluia. Se Jesus te pergunta, posso contar com a sua casa? Você poderia se colocar de pé e dizer sim? Ao ter se colocado de pé, eu queria lembrá-lo do Salmo 101, que diz assim: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei um coração sincero. Portas adentro. Queria que você levasse essa palavra. Portas adentro, em meu lar, andarei com um coração sincero, sem falsidade. Amém? Nós vamos orar para que o Espírito de Deus possa soprar sobre os casamentos, sobre as famílias desta igreja. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Esteja orando, dedicando a sua vida. Se você nunca fez isso, faça agora. Dedique o seu casamento a Deus. Se você nunca dedicou os seus filhos a Deus, faça-o agora. Aleluia. Senhor, este é um momento de consagração. O teu Espírito Santo está aqui. Que este vento divino sopre sobre homens e mulheres, maridos e esposas, sobre filhos e filhas, sobre netos. Ó Deus, que as nossas famílias sejam uma porta aberta para Cristo agir neste mundo. Tu que disseste, Senhor, eu edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, nós rechaçamos agora toda investida de Satanás. Satanás corrompeu a família de Adão e Eva, mas não poderá entrar dentro da nossa. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, que as nossas famílias estejam guardadas debaixo da sombra do Altíssimo, debaixo do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, contra todo mal. E os teus anjos estejam subindo e descendo dos nossos lares. E a tua palavra nos seja dada no espírito de amor e não de legalismo. A tua palavra nos seja revelada com a essência da tua palavra, que é amor e misericórdia, hoje e para sempre, Senhor. Em nome daquele que vive, reina e em breve voltará, Jesus Cristo, o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua amada igreja, sobre o teu Israel espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor com um último cântico. Se alguém precisar de oração, nos procure aqui ao findar o culto. Se alguém desejar fazer a entrega de sua vida a Jesus nesta noite, o Evangelho diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Amém? Nós não podemos te salvar, quem salva é Jesus. Mas se você vier